A gente está falando digital. Se a gente estivesse pensando que, enfim, apesar de atuar muito no digital, também, vamos chamar assim, atua no mercado tradicional. Tá. E o tempo no tradicional é diferente. Tempo de crescimento, como você falou. No digital, pode ser também não tão rápido, mas eventualmente pode ser. Pode ter um pico. Exatamente. E aí você começou mal organizado, em cima de um contrato, muitas vezes mal feito, ou sem um contrato, que às vezes é pior, mas dependendo, falar bem a verdade, às vezes é melhor não ter o contrato do que ter um contrato mal feito. Sendo muito sincero, a depender do caso, porque daí a gente trabalha com outras questões. Só que daí imagina assim, você tem um contrato mal feito ou não tem um contrato, e aquele, tô começando, mas você conversar com todo mundo digital, você fala assim, tá começando, tô começando, quero faturar 7, 8, 9, 10 dígitos. Mas, e o jurídico? Não, mas eu tô começando, não precisa me preocupar. Então assim, ele quer faturar, mas ele não acredita, ele nem acredita que ele vai faturar, porque ele fala que ele não precisa do jurídico. Vamos que vamos, galera! Começando mais um episódio do podcast Aliados, o podcast oficial da Zuc. E mais uma vez, eu, Lucas Marcato, tô aqui com o meu sócio e aliado, Matheus. Bora! E hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente acha que é chato pra cacete. Né? Muita gente pula essa página na hora de empreender, não só no digital, mas no offline. E aí, falando rapidinho da nossa tese mais uma vez, né, Matheus? A gente está aqui trazendo conteúdo, trazendo todos os recursos para você que já tem um negócio no offline, ou está querendo sair do offline e ir para o digital. Você precisa entender qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor jornada para você chegar no digital do jeito certo, não só com a equipe da Zuc, mas com todo esse ecossistema que precisa estar muito bem alinhado para que você consiga ter sucesso no digital, conseguir fazer essa travessia, né, Matheus, que a gente fala. Né? A gente brinca que o digital interfere no offline, o offline interfere no digital, então, a gente tem que estar bem alinhado nas coisas que a gente está fazendo e ser estratégico para lá na frente não ter que voltar 10 casas nesse jogo do empreendedorismo e recomeçar sempre é mais difícil. Então, não tem nada mais estratégico do que considerar a parte jurídica no momento de empreender. E é por isso que eu trouxe um cara que a gente já troca ideia há um tempo, já me ajudou com várias demandas no processo de estruturação dos meus negócios. Um cara que está vivendo do digital, está vivendo do lado de pessoas super relevantes do mercado. Não sei se ele vai poder falar nomes aqui, mas depois vocês acompanhem ele no Instagram que você vai conseguir ver. É o meu amigo Eduardo Jabbour. Edu, obrigado pela tua presença aqui, seja bem-vindo e bora trocar uma ideia. Pô, Lucas, obrigado, Matheus, também pelo convite. É um prazer estar aqui. É sempre bom poder conversar, porque apesar de ser um bate-papo, às vezes a gente pode ajudar as pessoas com quem a gente vai falar aqui, né? Então, estou à disposição, vamos conversar, vamos falar algumas coisas aí complexas, que talvez as pessoas não gostam de ouvir, mas a gente está aqui para isso, né? O meu trabalho é esse. Show de bola. Eu acho que, Matheus, a gente fala muito isso nos bastidores, que é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Né? Então a galera às vezes não gosta muito de falar com advogado, acha que é uma conversa meio pesada, mas eu acho que é uma conversa... Acha que é desperdício de dinheiro, muitas vezes. Não, ou acha, cara, que é um negócio que você só precisa se preocupar se você for muito grande. Que só quando você tiver faturado 10 milhões... negócio de advogado só quando eu tiver 10 milhões lá pra frente. Agora eu não preciso, agora eu tô começando. Quando na verdade, se você começar do jeito certo... acho que é a melhor forma, né? E eu acho que você tocou num ponto assim, a gente está falando de digital. Se a gente estivesse pensando, porque, enfim, apesar de atuar muito no digital, também, vamos chamar assim, atua no mercado tradicional. Tá. E o tempo no tradicional é diferente. Tempo de crescimento, como você falou. No digital, pode ser também não tão rápido, mas eventualmente pode ser. Pode ter um pico. Exatamente. E aí você começou mal organizado, em cima de um contrato, muitas vezes mal feito, ou sem um contrato, que às vezes é pior, mas dependendo, falar bem a verdade, às vezes é melhor não ter o contrato do que ter um contrato mal feito. Sendo muito sincero, a depender do caso, porque daí a gente trabalha com outras questões. Só que daí imagina assim, você tem um contrato mal feito ou não tem um contrato, e aquele, tô começando, mas... Você conversar com todo mundo digital, você fala assim, tá começando, tô começando, quero faturar 7, 8, 9, 10 dígitos. Mas, e o jurídico? Não, mas eu tô começando, não precisa me preocupar. Então assim, ele quer faturar, mas ele não acredita, ele nem acredita que ele vai faturar, porque ele fala que ele não precisa do jurídico. Então ele não quer investir, a depender do profissional, acho que falar de preço aqui não é o caso, mas ele não quer investir, e tudo nessa vida custa, não tem como, nem relógio de trabalho de graça.
e ele não quer investir nisso, só que daí ele fez lá, por exemplo, um lançamento, faturou 1, 2, 3 milhões e pronto. E o BO que ele criou com a agência, ou a agência criou com o expert, como que fica isso? Como que resolve Ô, Edu, isso? mas tem contrato mal feito no nosso mercado aqui, cara? É o que mais tem. Na verdade, assim, todos os problemas que eu tive envolvendo clientes, problemas que foram problemas mesmo, difícil de resolver, foram com contratos mal feitos. Graças a Deus, nenhum meu. Então, sempre peguei depois, né? Então, pelo menos eu tenho essa... Eu tava tentando apagar o fogo, né? O fogo já tinha acontecido. Então, mas tem muito, é absurdo. Por quê? Porque a gente volta na questão do sujeito, muitas vezes, não querer investir nisso. Então, ele não quer investir, então ele não vem conversar comigo ou com uma outra pessoa que possam ter indicado para ele, ou que ele ouviu dizer que advoga para determinadas pessoas do mercado e etc. Ele vai no amigo, no primo, não tem nenhum problema disso. O problema é que essas pessoas, muitas vezes, não têm o conhecimento. E o grande lance é assim, na advocacia toda é assim, principalmente quando você fala de contratos, de negócios, você tem que entender do mercado. Pois é. Esse é o ponto. Isso é um ponto que eu acho importante. Então, tipo, só você pegar um advogado que trabalha no agro, ele sabe fazer um contrato de arrendamento, ele sabe quando é a safra, quando é a safrinha, qual que é o tipo de plantação para aquela região, ele sabe tudo isso. Conhece todos os atores que estão participando E daquela é normal. negociação. Aqui também a gente tem que saber. Sim, sim. E, cara, é muito louco, né? Eu fiquei aqui, tô matutando ainda, quando o Edu fala, a galera não quer investir nisso porque negligencia, né? É muito mais sedutor o cara, às vezes, comprar anúncio, comprar lead, né? Comprar mídia. É mais sedutor o cara mudar o equipamento dele, mudar o setup. E ele olha, pô, mas vou pagar X para um advogado, mas o cara não faz a conta do custo do não fazer, né, Edu? Até eu vou emendar com uma pergunta, assim, qual foi o maior pepino que você viu, assim, que foi um desdobramento de um contrato mal feito? Algo recente, assim, até pra gente começar a pintar esse cenário aí na cabeça da galera. Antes de falar isso, eu vou falar um outro exemplo. Quando eu falo que o sujeito, ele fala que ele quer faturar muito, mas ele não acredita que ele vai faturar. Perfeito. Porque eu já tive 2 situações onde eu fui procurado. Uma era um expert e a outra era uma agência de lançamentos. E as 2 eram pessoas que estavam começando, mas que na própria fala delas, tem uma expectativa enorme de faturamento, legal. A minha proposta foi assim, olha, eu vou te cobrar esse tiquinho aqui de entrada, que é só para, custear o meu trabalho, até porque não tem como, mas tem que ter um mínimozinho, mas assim, um mínimo mesmo, e o grosso me paga no lançamento. A hora que der o lançamento, você me paga. Me paga no lançamento. Ou você paga esse valor, ou um percentual. Sim. Um dos dois, um mínimo ou percentual. Fechou. Não tem problema. Ninguém aceitou. Então, assim, ou ele não acredita no faturamento dele, que ele falou para mim, ou ele falou, mais um para eu dividir. Sim. Então, beleza, né? Perfeito. E aí assumiu o risco, né, Edu? Aí assumiu o risco. Acho que esse é o tipo de coisa que não existe seguro que vai tirar o risco da mão dele, né? O seguro, nesse caso, é o contrato bem feito. Eu costumo dizer assim, apesar do contrato feito, isso não quer dizer que você não vai ter problema. Perfeito. Isso é uma realidade. Não quer dizer que você não está contratando um santo, você está contratando um advogado. A gente vai tentar diminuir os riscos, mas a gente está dizendo de pessoas. Então, se o outro lado quiser ser malandro, ou até às vezes o meu cliente, muitas vezes eu não conheço a pessoa, e isso é um tópico para a gente falar também sobre a questão na ética do digital. A gente vai ter que trabalhar, mas tendo o contrato, mas a gente tem parâmetros da onde começar. E não acontece, sabe? É complicado. E é muito louco, né, cara? Porque a gente até estava hoje conversando, porque as empresas no digital, elas mudaram muito, né? Então a gente fala assim, um produtor, uma pessoa que tem um infoproduto, né, que está vendendo um infoproduto. O próprio expert e o especialista não está enxergando aquilo ali ainda como uma empresa. E o fato dela não enxergar aquilo como uma empresa parece que deixa de lado a responsabilidade de ela fazer algumas coisas que, se ela estivesse abrindo uma empresa normal, provavelmente ela não deixaria isso, não deixaria de fazer. Aí só porque você está ali no digital e você tem um infoproduto, essa parte jurídica e tudo fica meio de lado. E, quantos problemas a gente já viu? Imagina o Edu. Se a gente já viu, imagina o Edu. Eu vou citar 2
deste ano. Tá. Desse ano, 2023. Pipocaram este ano. O primeiro fui procurado por uma expert que rescindiu um contrato que não existia com a sua estrategista. Não era uma agência, era uma pessoa sozinha. E o bom é que esse tema, a gente vai puxar 2 temas. Porque eu vou falar da falta de capacidade também, muitas vezes, do profissional. Beleza. Do profissional jurídico. Perfeito. Essa pessoa me procurou e falou, olha, eu iniciei essa relação com essa outra pessoa, nós ficamos aí 1 ano fazendo lançamento, foi muito sucesso, faturamos, sei lá, 700 mil no ano, eu pagava lá tantos % para ela, e eu comecei a ver que ela não estava mais fazendo por merecer. Aí já tem o primeiro ponto. O que ela tem que fazer para merecer? Muito subjetivo, né? Muito. Não tem um contrato, obrigações. Faça por merecer Tópico no contrato. básico de um contrato. Obrigações da parte A, obrigações da parte B, obrigações e deveres. Tópico de todo contrato tem. Então, esse é um primeiro ponto. Tá. E porque ela não está ajudando a mudar, eu quero mudar o produto, ela não quer mudar o produto, insatisfeito. Só que quando chegou em mim, já tinha passado na mão de um outro escritório, que já tinha iniciado uma tentativa de solução com a outra parte, e esse escritório é um parceiro de São Paulo, que eles não fazem litígio. Então, sempre que tem litígio, eles chegam em mim. E como não teve acordo, ia virar litígio, chegar em mim. Litígio é quando já está... Virar processo, entrar na justiça mesmo. E ali a gente teve, então, que entrar com uma ação de reconhecimento de contrato de prestação de serviço. Porque existia realmente uma relação de fato, uma relação contratual de fato. Só que o outro lado falava que eles eram sócios. Isso aí deve ser o maior pepino desse mercado. Falava que, e nosso entendimento é que era uma parceria comercial. Sim. Porque, do ponto de vista jurídico, é muito mais complexo se ter uma sociedade do que se ter uma parceria. Perfeito. Então, porque Os a própria passivos, lei, tudo, né, cara? a própria lei diz que uma empresa é constituída por um contrato social. Claro. Total. Que tem uma forma prescrita em lei. Então você tem Tem que seguir. alguns contratos não têm uma forma prescrita em lei. Então isso não quer dizer que uma sociedade não pode existir sem um contrato social. Ela pode. Perfeito. Só que você tem que ter vários indícios que demonstrem isso. Entendi. Então é uma prova complexa de ser feita. Entendi. Responsabilidade, nesse meu caso, da outra parte. Perfeito. Beleza, nós entramos com ação, então, para reconhecer a inexistência de sociedade e a dissolução, e a rescisão do contrato de prestação de serviço. Parceria, a gente chamou de contrato de parceria. Conseguimos, e aí nesse caso ainda a estrategista estava em posse de vários arquivos da minha cliente, aulas gravadas, né? Então a gente conseguiu uma liminar para pegar esses arquivos. Beleza. No outro lado, só que aí a gente entra num tópico que também a gente pode falar com um pouco mais de calma depois, que o tempo da justiça é complexo. Sim. Então, algumas coisas, acho que isso merece também a gente falar um pouquinho depois, o tempo é complexo. Então, entre a outra parte tomar ciência desse processo, formalmente falando, apesar dela já saber que existia, ela entrou com uma ação. Ela entrou com uma ação pedindo reconhecimento da sociedade. Tá bom. E aqui eu nem vou entrar numa discussão técnica que é o conflito entre processos. Isso é uma outra situação, que a gente discute processualmente. Mas o lance e onde eu ia falar, profissionais muito mal capacitados, advogados. E assim, é aquilo que eu falo, o cara do agro entende do agro. Total. O outro... E nesse caso, a menina, que é uma advogada do outro lado, ela entende do mercado. Só que, tecnicamente, juridicamente falando, do que a gente, digamos, processo civil e etc., muito fraca. Muito fraca. E ela fez uma ação esteticamente linda. Eu, inclusive, quase fiz um story falando sobre isso. Porque hoje no direito é muito legal design e tal. Meu, juiz, ele quer conteúdo. Ele tá nem aí pra tua setinha, pro teu negócio. Claro, fica legal a petição? Fica. Mas isso é cereja do bolo. Se não tiver conteúdo, esquece. E essa moça, a petição era maravilhosa. Linda. Isso é verdade. Só que extremamente falha tecnicamente. Ela vai perder o processo. Porque o juiz não vai entrar nem no mérito. Ele não vai entrar em discussão se é sociedade ou não. Ele vai matar o processo antes. Porque, tecnicamente, ela, que a gente chama de preliminar, ela não cumpriu requisitos formais para ter uma ação. Então, esse é um grande problema. As pessoas não querem advogado e, quando querem, pegam qualquer um. Por quê? Porque querem pagar pouco. E essa relação nesse mercado, Edu, ela é muito... eu acho que é um problema que está tendo,
mas que daqui para frente vai aumentar muito. Porque o que tem dessas relações, assim, isso é uma coisa que eu já escrevi em alguns posts, em algumas coisas, porque se fala assim, pô, essa parada de coprodutor, dessa galera. Tem um problema bom desse também. Que você pega assim, a pessoa ela acha que ela é sócia, né? A pessoa acha que ela é sócia. Só que ela não tem uma empresa formada entre elas. Tá pegando uma porcentagem. E ela também não tem um contrato de prestação de serviço, porque eu não estou prestando serviço. Ela acha que tem o nome lá na Hotmart escrito coprodutor Isso, que ela quer. Exatamente. E aí é um problema, porque cada um tá achando que é uma relação e aquilo ali, enquanto não tá faturando nada, enquanto tá faturando pouca coisa, vai. Agora é na hora que racha e entra o dinheiro. Né? Qual que é o teu papel aqui? Igual ela. Eu quero mudar o meu produto e ela não quer mudar. Oxe, mas você não... Era sócio ou não era sócio? Porque sócio, se a gente está divergindo, nós temos que chegar no acordo. Não, é tipo assim, né? qual que era o seu papel? Eu não posso chutar o cara fora. Se eu fiz o meu papel e o meu papel está cumprido, eu vou continuar ganhando sem ter que fazer mais nada, porque eu cumpri o meu papel. Sim. Pronto. Entendeu? Esse é o problema. Você quer fazer outro beozaço que vai começar a acontecer? Porque eu comecei a perceber que está tendo uma mudança. Então agora não é mais parceria. Vamos fazer sociedade. SPE. Vamos fazer sociedade, vamos fazer isso. Cara, é pior ainda, velho. Tipo assim... É pior, Edu? Não, é pior que eu digo assim, do ponto de vista de responsabilidade. Porque uma coisa é você rescindir um contrato. Outra coisa é você dissolver uma sociedade. É uma dissolução de sociedade, né? E o pior é que eu acho que a galera não entende o peso disso. Pelo amor de Deus. Não entende o peso disso e não entende a complexidade que é uma ação de dissolução de sociedade. Juridicamente falando, é muito complexo. Perfeito. E pior, quando a gente está falando de ativos digitais, que é aquele exemplo que eu dei ali fora para vocês. Uma coisa é você pegar uma padaria que tem a máquina, que tem o freezer. Dá para você avaliar aquele freezer ali. Todo mundo, qualquer pessoa sabe quanto custa um freezer, joga no Google e aparece. Quanto custa um canal no YouTube? Quanto custa um canal no YouTube? Quanto custa a audiência que foi criada para uma daquelas partes da sociedade? E quem é que vai conseguir tirar valor dessa audiência depois que a operação se dividiu? Exato. Assim, e outra, aquela operação, ela é uma empresa, mas que tem a cara de uma pessoa. Exatamente. Isso. É super vinculada àquela Exato. pessoa. A gente não está falando de uma coisa, uma marca, que você pode pegar a marca e vender para o seu concorrente. Isso, eu faço pão, você faz pão. Eu e meu sócio brigamos, não vamos fazer mais pão. Quer comprar a minha marca, que ela já tem um respaldo no mercado, no segmento, sei lá, integral? Eu vendo para você, acabou, dividimos o dinheiro, eu e meu sócio morreu. E como que você vende Isso é o nome de uma pessoa, né? É o nome de uma pessoa. Exato. Como que você vende uma coisa que... E isso é uma realidade. Vocês podem me corrigir. Posso estar falando alguma besteira, mas... No mercado de lançamentos e, enfim, educação, a cara da pessoa é muito relevante ainda. Qual que é o lance da cara da pessoa? Para a gente vender, a gente precisa de um canal de distribuição, certo? Como que é mais fácil, cara, você criar um canal de distribuição? Se o Lucas colocar a cara dele na conta do Instagram e vender e gerar essa confiança, ou se botar uma logo no negócio? É muito mais fácil com a cara. Então, o que tem nesse mercado hoje, educação, nosso mercado online, é que é muito mais rápido, muito mais fácil você construir um canal de distribuição, um canal de venda, usando a figura de alguém. Né? É muito mais fácil. Agora, a gente começa a pintar esses problemas aí, porque não é uma marca, está vinculado a um nome. E aí você começa a juntar outras pessoas no projeto. E aí? Na hora que dá merda. Você vai fazer... Então, eu sou o expert, vocês são os meus sócios que estão no bastidores. Aí tá, então eu vou ceder o meu direito de imagem para a empresa, tudo bem, cedi. Tá. E depois que dissolveu esse... Porque a empresa não existe mais, o direito de imagem então é mais de quem? É de quem agora? Volta a ser meu, vocês têm direito sobre isso? Sim. Quanto vale a minha imagem para vocês me pagarem, já que a gente está dissolvendo a empresa? E se isso ficou para você, porque o canal era teu, ficou para você, quanto você tem que pagar para mim, porque eu não tenho mais esse canal? E aí a gente entra também na questão da falta de conhecimento técnico. Exatamente. Muitas vezes, você tem que, não se pode constituir capital social de empresa com trabalho, isso é vedado. O que acontece lá? Tá lá, capital social da empresa, a questão 20 mil. do Media for Equity, então como é que fica nessa história? Vamos chegar lá. Outra história. Tá, entendi. Uma coisa, assim, tem lá 20 mil reais de capital social. Tá. 10 mil Matheus, 10 mil Lucas. Tá. Mas o Matheus depositou 10 mil na conta. E o Lucas entrou com o trabalho. Se a gente pegar um juiz formalista, ele reconhece que o Lucas nunca foi sócio, porque ele não integralizou a participação dele. Caramba. Assim, isso pode acontecer, porque costumo brincar, cabeça de juiz e bumbum de neném, a gente nunca sabe o que sai.
E aí você tem 5 mil municípios no Brasil, você multiplicar uma média aí de 10 juízes por cidade, são 50 mil juízes, mais tribunal, mais STJ, você pode cair na mão de um cara aqui. Tá. Então, é muito complicado. É realmente muito pensativo aqui já, né? Não. Eu não acho, eu não sei te dizer. Eu sabia que esse papo ia acontecer isso, cara. Que ia chegar na metade e a gente ia ficar preocupado. Eu já conversei com ia dar algumas uma pausa, ia beber uma água, voltar a refletir. Eu vou eu já tomar um conversei gole com d'água. algumas pessoas, assim, o que é melhor, sociedade ou prestação de serviço e parceria? Cara, não sei. Não sou eu que tenho que dizer isso pra você. Eu vou te dizer o que eu acho de cada um, benefícios e riscos, e vocês tomam a decisão. Porque você fazer uma sociedade precocemente do jeito que a galera tá fazendo, é um negócio que é como... Ah, porra, esse contrato aqui não funciona, não sei o que, eu quero ser sócio. Mas, porra, tu sabe, a pessoa fez 2 reuniões no Zoom com a pessoa do outro lado. Não é assim que você escolhe um sócio, que você assina uma sociedade. Como você nem conhece a pessoa, você não sabe como é que trabalha. E é muita emoção, E vamos daqui a fazer 6 logo pra faturar meses, logo. e daqui a 6 meses, cara, quando você duas- conhecer a pessoa. É que tem 2 formas de fazer, né? Tem o ter a sociedade, um contrato social de uma página e meia, e tem o abrir a sociedade com um acordo de sócio Isso. estruturado, com uma consultoria, com todos os ônus e bônus de cada um. E quanto tempo leva pra fazer isso? Demora um tanto. 90 não. dias? Vamos E pensar só assim, que- entre negociar, Não, etc. tranquilo. E os Mas caras aí- querem esperar esse tempo? Mas aí é outra história que a gente volta lá, porque quanto custa fazer esse acordo de sócio com um advogado capacitado Sim. que entenda da relação que está sendo construída naquele momento, né? Porque não é uma relação do agro, é uma relação onde tem um ativo super intangível e que não Pô, tem você não entender essas coisas Cara, aí. não tem nada, cara. Exatamente. Então vira, não sei como que a gente pode chamar isso, mas vira uma bagunça. Não, uma zona, vira. né? É, e assim- aí, sabe o que é o pior? É a falsa sensação De segurança. de segurança. Porque daí a hora que dá pau, aí vai dar na mão dessa juizada, no bom sentido que você falou. Aí, cara, tudo que o cara tentou se proteger. E os juízes, e isso não é uma crítica de forma alguma, mas a gente está hoje num momento, você pegar Londrina, por exemplo, vamos colocar que 50% dos juízes são pessoas de 40, 45 anos mais, e metade, talvez um terço, disso menos. Tá. Então a gente tem vários espectros aqui de gerações. Até de entendimento de E é várias isso. coisas. Exatamente. Então, para o sujeito, para o juiz entender o que é um youtuber, o que é um AdSense, o que é um pixel, o que é coprodução, mas a lei de direitos autorais fala coautoria. Será que a gente está falando da Da mesma, mesma coisa? Será que é a mesma? Então, assim, você tem que mastigar e desenhar para o juiz, e aí agora nesse ponto o legal design é legal, porque você... Fica mais lúdico. Mais lúdico, mas isso não tem, mas tem que ter conteúdo. Você tem que explicar pro cara o que é isso, o que é um lançador, o que é um expert, o que é um youtuber, o que é uma agência, o que é um agenciado, tudo isso. Tudo isso. E não é fácil. E muitas vezes esse é o grande... Quando a gente entra na questão do processo judicial envolvendo esse mercado, esse é o primeiro desafio do advogado. Escrever um negócio. Hoje, quando eu tenho que fazer uma ação que envolve isso, eu entrego pro meu... Eu tenho um primo que é juiz, eu dou para ele ler. O que você acha? Fala, você consegue entender o que eu tô falando aqui? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Ah, consegui, cara, não entendi nada. Então eu volto e mudo. Mas dá uma falada aí de quem que, não sei se você pode, quem que você atende hoje. Só pra galera que tá acompanhando aqui, ter uma ideia do tipo de pessoa que você está representando, de como que você está inserido nesse mercado. No fim, no começo eu nem me apresentei, né? Só queria agradecer. Então, assim, bom... Já emendou no papo aqui. Exatamente. Sou Eduardo Jabur, tenho 31 anos, sou advogado já há alguns anos, sócio e fundador do Vieira Jabur Advogados, né, um escritório especializado em direito empresarial, com um foco muito grande no mercado digital e questões digitais, mas a gente acaba atendendo quase todos os espectros do direito empresarial. Show. E dentro desse mercado, assim, não costumo muito falar de cliente, citar nome, principalmente cliente pessoa física, Tá certo. mas se a gente poderia falar tranquilamente que os meus clientes, pessoas físicas, se a gente somar o número de inscritos no YouTube, talvez chegue em 50, 60 milhões. Caramba. Tem uma galera braba aí. No Instagram, tranquilamente, uns 100 milhões de seguidores, se somar Nossa. todo mundo. Então, são pessoas bem relevantes. Assim. Tá bom. Hoje eu tenho 2 dos 10 maiores canais de YouTube que são pessoas, são meus clientes. Top. Do Brasil. Do Brasil. Tá. E além de agências de publicidade, agências que agenciam outros influenciadores. Então, tenho agências que têm no guarda-chuva delas 20, 30 influenciadores. Então, a gente cuida de toda a gestão jurídica dessas agências.
Todo o processo contratual da entrada do trabalho até a assinatura do contrato passa por nós. Então a gente tem hoje, cada cliente é de um jeito, mas eu tenho cliente, por exemplo, que eu tenho um advogado que fica full time dentro do meu escritório só atendendo esse cliente. O e-mail que ele usa é jurídica, o nome do cliente. O e-mail dele é esse. Cada cliente tem um formato, Perfeito. claro. Então hoje, pensando em youtubers, etc., que são os meus maiores clientes, seria isso. Mas tenho também agência de lançamento, tenho expert, tenho times de esportes, tenho... E um negócio legal é que também atendo muita empresa, vamos chamar assim, tradicional, com problemas digitais. Olha só. Roubo de dados, queda de contas de Instagram, por aí vai. E com trabalho remoto, hoje em dia, você deve ter também diversos casos ou algumas coisas dessa parte mais de segurança digital, porque nós estamos falando de digital aqui, voltado para marketing, né? Mas o digital está aí, igual nós lá, nós temos... Tudo, a nossa empresa está tudo... Nossa vida está no digital. Isso é um problema muito sério. Que é o ponto que eu ia puxar aqui, né, Matheus? A gente está trazendo para o âmbito de lançamentos, infoprodutos, né? Mas aí até nesse contexto do Edu, né, cara, eu acho que é olhar para essas pessoas que estão querendo entrar no digital. Quais são os cuidados, né, Edu? Que, por exemplo, um grande youtuber, uma grande personalidade que já está consolidada no digital, quais são os cuidados que essa pessoa já toma, né? Mas que isso pode ser replicável para mim, para o Matheus. Que estamos começando. Que estamos começando, assim, putz, a gente não está, de repente, olhando para um ponto cego nosso aqui de segurança, até... Eu acho que, assim, falando primeiro lato senso, essas pessoas são pessoas normais como nós. Perfeito. Elas têm problemas como todos nós. Então, elas têm uma negativação indevida no nome, elas têm multa de trânsito, uma pessoa que bate no carro atrás delas, tem um problema com um imóvel que ela comprou, dia a dia, como todo mundo aqui tem. Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles têm os problemas específicos, tá bom. Né? Que são contratos, que são, muitas vezes, hate na internet, essas questões de cancelamento. Isso acontece. Você me perguntou como eu acho que pode se preocupar. Sendo muito sincero, eu hoje, que é a forma que eu trabalho, eu me coloco como uma pessoa de confiança para essas pessoas, esses maiores. Por quê? Porque são pessoas que não têm tempo. Elas não têm tempo de se preocupar com essas coisas, como, por exemplo, uma multa de trânsito. Eu cuido até disso para alguns clientes, porque eu entendo que isso faz parte do que eu entrego para eles, que é o quê? Tempo e segurança. Deixar o cara produzir o que ele faz de melhor. Cara, tomei essa multa aqui, ó. Em concreto, uma multa. Outros clientes eu jamais faria isso. Mas para determinados clientes, sim. Eu cuido da multa de trânsito dele, não importa. Porque eu entendo que isso e um contrato, dentro do pacote, abre aspas, é a mesma coisa. Eu tenho que dar atenção desde a multa até o contrato. Perfeito. Então, eu acho que assim, pensar principalmente o que você falou, o que a gente pode fazer? Cara, negociou, tá muito bom o negócio, fala assim, agora meu advogado vai entrar em contato, quer passar o telefone do seu advogado, ele fala direto com você, e a gente vai alinhar, pode alinhar com ele, que ele já sabe o esquema e vão conversando. Qualquer coisa a gente conversa. Esse é o problema. O problema que eu vejo é que o digital é emocionado. É verdade, é emocionado. Ele quer... Pá, vamos, não, amanhã então, beleza, vai fazer. Não, o dinheiro cai na minha conta, depois a gente vê, o cai na sua... Nunca mais vê. Mano, é receita de dar problema. Pode ser que não dê, claro. Mas se der, é dor de cabeça, entendeu? Edu, e aí o outro ponto, assim, que curiosidade minha, né, cara? A gente que trabalha com digital aí há um tempo, a gente tá vendo cada vez mais invasões de contas nas redes sociais, né? Acho que é uma parada que você domina também. Isso é legal também. Sobre cibersegurança, acho que também vale a gente entrar nesse assunto aqui, já dar até uma pincelada. Né? A gente deve, antes até aqui tava falando, pô, recente, né? Vi uma influencer grande aí que teve a conta hackeada. Hackeada lá, problema de operadora, não sei o que lá. E, porra, aquilo ali é o trabalho da pessoa, cara. É a loja, né? É a loja da pessoa. É como se ali no shopping alguém fosse lá, fechasse a porta de uma loja grande ali e falasse, agora é minha, vou vender minhas coisas aqui. Não é só de influenciador, não. Aconteceu um caso há uns 30 dias. Chegou pra nós lá uma mulher normal, corretora de imóveis, que também faz vendas, tipo, agora não me recordo se é Mary Kay, mas esses esquemas de que recebe e repassa, né? Muito pelo WhatsApp. Tipo assim, faturava ali uma média de 10, 12 mil reais por mês nessas vendas, vendia bem, fora as corretagens. E ela teve esse golpe da portabilidade. E esse golpe da portabilidade é muito complexo.
Tipo, é o golpe, porque assim, é uma quadrilha. É um sujeito lá dentro, Lá de dentro, da né? companhia A, o outro na companhia B, já era, cara. Faz assim, você perdeu. E você não tem E o essa medo? de clica aqui, link ali, patati Manda patatá. SMS, não sei o que lá das contas. Promoção do restaurante no Instagram, clique aqui, faça Nesse caso, o usuário não toma uma ação que aumenta a Não, vulnerabilidade dela, Ele né? é uma loteria. Perfeito. Você é o sorteado agora. Caraca. Senhora. E tipo assim, eu tenho, assim, eu não sou especialista em cibersegurança, eu não faço coisas de TI. Tá, aham. Meu negócio é jurídico. Sim. Mas a gente tem parceiros. Lógico. E eu conheço uma pessoa que faz só isso, né? Resolve esses problemas, aquela que eu te passei, inclusive. Resolve esses problemas do ponto de vista, não pra você, né? E o seu colega. Isso é verdade, tá? Não é um meme. Esses problemas de forma técnica. E ela falou, olha, não tem o que fazer aqui. É uma semana até o WhatsApp resetar, sei lá. Não tem o que fazer, a pessoa ficou uma semana. Perfeito. E até esse gancho. Aí temos que entrar com a ação contra a Vivo. Entramos, na verdade, contra a Vivo. A Vivo, o juiz deu uma liminar para a Vivo restabelecer a conta, restabeleceu, ela tomou o golpe na outra semana de novo. De novo. Caraca. Loucura, né? Caraca. Esse lance que o Edu fala, né, que do contato que foi o passado, foi justamente de uma conta de Instagram que foi hackeada, né, Matheus? E como é que fica? Não tem contrato que segura, não tem como, sei lá, processar a Meta por conta disso? Tem. Tem. Eu tenho um caso interessante, eu tenho alguns casos interessantes, Aí. Mas eu vou citar dois. Eu já sei que esse aqui já não é um recorte que vai ficar em pé muito tempo no Instagram. Né? Não, Deixa o homem vamos mudar saber. o nome. Deixa o homem saber. Teve um caso onde, lembra um tempo atrás, mais ou menos novembro, agosto do ano passado, se eu não me engano, que deu um bug lá no Instagram, um monte de conta foi deletado, Sim. depois voltou? Sim. E o medo? Nesse mesmo período, umas 2 semanas antes, um Instagram de um cliente meu, que é uma indústria de produtos veterinários, tipo, não é nenhuma pessoa, não publica... É porque eu também já tive situações advogando para modelos de conteúdo adulto e tal, e aí é um pouco mais complexo porque é muito subjetivo, mas a política lá no Instagram fala, é proibido comercialização de sexo, fala que... E fica subjetivo, porque... Ela de biquíni é uma coisa e uma artista de biquíni é outra. Sim. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas aí o quê? O que eu quero dizer? Era uma indústria, o perfil era uma marca, só tem fotinha de cachorro, veterinário, tipo assim, não tem tudo limpo. Nada. Não tem nada que possa falar isso aqui vai contra as políticas do Instagram. Perfeito. A conta caiu. E aí, como foi bem próximo disso aí, entrei com a ação, o que o juiz falou na liminar? Não, é de conhecimento público e notório que houve o bug do Instagram, essa conta deve estar no pacote. Aí nós recorremos, o tribunal reformou, porque a gente mostrou que foi antes. A gente mostrou que o próprio Facebook reestabeleceu as contas que foram... Sim, aquelas que deu problema. Que deram problema. E não devolveu. Aí o juiz mandou devolver, o tribunal, no caso, mandou devolver, e o Instagram reestabeleceu. E aí o Instagram reestabeleceu e ainda mandou um e-mail e falou assim, desculpe, nós excluímos sua conta de forma equivocada. Sem querer. Eu já peguei isso aqui, jutei no processo. Falei, tá aqui, confessar a culpa, inclusive, aqui. Já julga procedente, por favor. Né? Tá dando moral aqui, por favor. Vamos ganhar tempo. Mas eu tenho esse caso, eu tenho outro caso de uma modelo dessas que eu falei, de conteúdo adulto, que a gente tem uma decisão judicial já há mais de 1 ano e meio, mandando o Instagram reestabelecer a conta dela, e o Instagram não restabelece. Multa diária de R$2.000 por dia. E até agora nada. Agora nada. É que assim, o tribunal já reduziu essa multa, mas essa multa tá correndo. Vai ter um valor a ser recebido. Até agora nada. O Instagram não. Com ordem judicial. O Instagram não faz. Não faz. Que doideira. E um outro caso interessante, só para concluir essa que eu digo, que dá pra gente fazer nesse caso, que eu acho que aí entra um pouco no mercado de vocês. Um cliente, agência de tráfego, faz tráfego para negócios locais. Sim. E ela... eu não sei quais modelos de negócio podem existir dentro da agência de tráfego, mas no dela, ela recebe o dinheiro na conta dela dos anúncios e daí ela paga o Facebook. Ela paga o Não, o cliente paga, mas o boleto que o cliente paga é dela, entendeu? Então, ela pega o dinheiro do cliente e ela deposita o dinheiro do cliente. Ela manda o boleto, o cliente paga o boleto e o dinheiro cai na conta dela. E depois ela redistribui nos anúncios. E da noite pro dia... Perigoso. Da noite pro dia, a hora que eles entraram no outro dia de manhã,
tinham comido, sei lá, 38 mil reais. E é engraçado que a gente brinca lá no escritório, é o caso dos hackers russos. Porque parecia que estava escrito em russo, mas não era. Depois a gente descobriu que não era russo, mas a gente colocou na petição hackers russos. E aí virou quase um meme. É o processo dos hackers russos. E a gente ganhou. Por quê? Porque pelo Código de Defesa do Consumidor, o dono da conta, ele é consumidor do Facebook. É um serviço, é um contrato de adesão. Tá. Então o Facebook ele tem responsabilidade. E aí, engraçado que a gente perdeu em Londrina, porque o juiz falou que a gente não tinha autenticação de 2 fatores. Tá. Caraca. Mas a autenticação de 2 fatores não é obrigada. O Instagram não te obriga a ter autenticação de 2 fatores. Ela te dá a opção. Te dá a opção. Então, se ela te dá a opção, quer dizer o quê? Você pode ter por um a mais, mas eu te garanto sem ela. Porque senão você seria obrigado a fazer a autenticação de 2 fatores. E a gente falou isso daí no recurso e o tribunal reformou a decisão e mandou o Facebook devolver todo o dinheiro e também deu dano moral para os clientes. É fogo, né, cara? Que a gente estava falando esses dias. Pô, muita gente ainda não tem a noção da importância que esses ativos, né? Um gerenciador de negócio, a própria conta do Facebook. Todo mundo fala, pô, do Facebook, essa porra, nem uso mais isso aí, não sei o que lá, nem sei onde que tá a senha. Não tem nem página. Cara, às vezes a tua empresa tá apoiada nessa conta do Facebook, que ele nem sabe onde está a senha. Às vezes é aquela senha que o cara botou lá 10 anos atrás. De um estagiário que já nem existe mais. Puta, às vezes nem foi ele que criou, ele não sabe onde que tá esse negócio. Aquilo está relacionado com o gerenciador de negócio. Aí, os anúncios do e-commerce dele, da loja dele, tá tudo Cartão de crédito. ali dentro. Cartão de crédito. Uma série de coisas que a pessoa acha que olha para o Facebook, para essas coisas, para mídias sociais, às vezes, ainda mesmo trabalhando com isso, achando que é um negócio meio de lazer, um negócio meio de boa. Cara, essas contas hoje arrebenta com a vida de uma pessoa se você não cuidar, né? E isso gera uma oportunidade para quem quer fazer a coisa errada em cima, muito. quem quer se aproveitar E não olho nem só pro lado da coisa errada também, Matheus, mas é o que a gente já viu, né? As pessoas não entenderem dessa dinâmica, o próprio cliente de uma agência de tráfego não entender que ele pode pagar o próprio Facebook de forma direta. Olha o tamanho da ingenuidade que tem. E aí é o caso que a gente já viu de perto também, né? O cara investindo uma grana em tráfego pago e a hora que vai ver o pixel não é dele, o pixel é da agência. E aí toda aquela inteligência que o cara construiu ao longo de anos investindo naquilo, o cara simplesmente perde da noite pro dia. E aí se ele entra, chama ele e fala assim, cara, essa inteligência é minha. Então, mas olha o tamanho desse pepino, entendeu? E cadê isso escrito no contrato? Cadê Porque isso? a agência sabe disso, mas não fala pro cliente. Não fala pro cliente. Cadê isso? Entendeu? Olha o tipo de problema que hoje se enfrenta na internet. Aí você fala pro cliente, pixel, ele fala, é da câmera digital? O que ele é nem isso? sabe o que é isso. A gente volta naquela Ele acha questão que é o Pix. do agro, do urbano, do digital. Você tem que entender o mínimo. Eu não sou da TI, eu não sei fazer nada disso, mas eu sei entender o que esses caras Entende estão o fazendo. contexto. Dinâmica, lógico. Tem que entender o contexto. Tem que entender o contexto. Então, tipo, eu acho que isso é uma oportunidade para os advogados. Sim. Né? Porque eu brinco não, né? Mas tem espaço para todo mundo, cara. Não dá para atender todo mundo. Só que você tem que minimamente estar preparado, cara, porque senão você vai ferrar o teu cliente, velho. Edu, esse é um ponto, cara, que eu queria trazer até para a conversa menos até não é fugindo do juridiquês na real, mas é de falar assim, cara, qual que é a vantagem que você, Eduardo Jabbour, advogado, vê em todo esse teu trabalho no digital hoje? Quais são as oportunidades que você está conseguindo aproveitar? Quais são os benefícios que você está conseguindo colher na prática? Né? Porque hoje você tem o teu escritório, né, físico. Acredito que deve ter algum trabalho remoto ou híbrido com a galera, porque é 100% capital intelectual, não precisa estar lá para exercer. Mas você tem clientes no Brasil inteiro, né, cara? E quais são os benefícios hoje que você vê em atuar 100% no digital? Bom, esse é um assunto interessante, porque eu acho que eu não sou o exemplo para isso. Boa. Eu, assim, como que eu posso dizer, né? Eu sempre gostei de computador, internet, a vida inteira, joguinhos, quando era moleque eu jogava, até hoje ainda jogo um CS. Então, sempre gostei disso. Aí me formei, tava na época do hype das startups. Tá. Pô, cheguei a tentar a mexer um pouco, até
querendo ou não, uma grande startup de Londrina, que hoje teve vários investimentos, começou comigo assim, eu ajudei eles no início, né? Mas, sendo muito sincero, isso não dava dinheiro. Não dava dinheiro, ponto. Por quê? A empresa não gera dinheiro ainda, os founders não têm dinheiro, então não dava dinheiro. Onde eu ganhei, abre aspas, dinheiro com startup foi fazendo curso. Perfeito. Mas eu gostava de fazer curso presencial. Eu tinha uma parceria com uma instituição aqui de Londrina, eu pegava a sala deles e fazia presencial o curso lá. Tá. Vendia pela internet, mas fazia presencial. E chegou a vir gente de Curitiba fazer o curso, que era Direito para Startups. Falei, mano, isso não vai virar. Aí não o curso, né? Advocacia para startup. Aí, nisso, fui conhecendo o pessoal, né? Aqui em Londrina tem grandes youtubers, agências, e fui, né? Acho que eu posso citar a DR, que é talvez a principal. Eu brinco que um dos sócios da DR, ele sempre foi dono de casas noturnas, de balada em Londrina, e eu era cliente assíduo, né? E eu falo, graças a Deus... E foi assim que você chegou nesse Exatamente. mercado? Legal. Exatamente. Eu conto essa história. Eu falo, graças a Deus que eu tava todo final de semana 2.800 no escritório. Na balada. Sem criar problema. Nunca me deu uma briga, nunca me deu uma confusão. E eu encontrava o cara lá todo dia. Toda vez que eu tava lá, cumprimentava meus amigos dele e tal. E 5, 6 anos depois... Ele me contratou e tamo junto até hoje. Olha que massa. Se eu não tivesse ido na balada todo final de semana, eu ia mesmo. Todo final de semana na época da faculdade, talvez não estaríamos aqui conversando hoje. Porque realmente e esse contrato que te abriu as portas aí para trabalhar no digital. Aí esse contrato me abriu as portas. E aí eu brinco que assim, a gente tem que ter um pouco de preparo, mas também tem que ter um pouquinho de sorte, né? As coisas. Mas tem que estar preparado, porque a hora que chega você tem que estar no pente, né? Que Maquiavel fala, né? Fortu e virtu. Você tem que ter a fortuna, que é a sorte, mas tem que estar preparado para identificar a sorte, porque senão o cavalo branco passa e você nem percebe que ele passou. Você nem viu. Então, eu penso isso também. E aí aconteceu uma situação, né? Enfim, vou deixar para as pessoas jogarem no Google que vão achar. Uma situação muito relevante, foi o primeiro processo do Brasil envolvendo esse tipo de relação agência-influenciador, um processo muito grande. E isso foi o resultado dele foi muito positivo para mim, para o meu cliente. Legal. E depois para mim. E aí isso, engraçado que eu lembro até hoje no dia, quando saiu, eu tava num bar aqui em Londrina, no aniversário de um amigo meu, meu Instagram começou, sei lá, eu tinha 1.500 seguidores, sei lá, 1.200. As pessoas me marcando, gente que eu estudei em Assis, lá, com 10, 15 anos atrás, é você. Caraca. Eu saí numa página de fofoca muito famosa. E, cara, meu Instagram não parou, mas que loucura é essa? Eu bloqueei o Instagram na hora. Eu bloqueei assim, fechei, porque eu falei, tá chegando. Porra, tu tinha que ter metido uns 10 histórias ali, cara, se apresentando. Você acha? Era sábado, 11 horas da noite, eu tava lá. Abriu o carrinho. O que é isso que tá acontecendo? Eu vejo, abriu o carrinho, arrasta pra cima, entra na minha lista Telegram. Isso aí acabou dando uma relevância muito legal. Que legal. Porque daí veio, igual essa agência que eu comentei, que tem 20, 30 influenciadores, eles são de São Paulo. Eu conheci as donas pessoalmente, as duas uma vez, depois encontrei uma outra vez. Mas vieram por causa disso. Por quê? Porque elas são uma agência. E quando elas viram o resultado que eu tive, eu falei, se ganhou lá, ganha de qualquer um. Então, ela falou isso pra mim na reunião. A gente vai atrás de você por causa disso. Perfeito. Que é essa que eu comentei, que o nosso escritório faz todo o processo de ponta a ponta. Perfeito. Então, aí, a partir daí, as coisas começaram a... Esse mercado, cara, para advogado, para advocacia, tem muita gente fazendo. Como é que tá isso aí? Tem curso, especialização? Então, isso que eu ia falar, que eu comecei e acabei me esquecendo. Como eu falei, eu não sou um exemplo. Eu hoje, meu Instagram é fechado. Eu não utilizo o Instagram para falar do meu trabalho. Eu falo, mas para as pessoas que estão ali, vamos chamar assim, para os meus amigos. A minha rede são os meus conhecidos, né? Conheço a maioria das pessoas que estão ali. Né? Quem me segue não, porque daí esse ano também teve uma situação com outro influenciador que me marcou também, e também esse eu tava no avião, a hora que eu entrei no avião eu tava, sei lá, 3 mil seguidores, eu desci do avião, tinha 6 mil seguidores também. Esse eu lembro. Aí que a gente falou, cara, faz uns stories aí. Esse aí foi loucura. Depois do Jabur fazendo uns stories lá. Então, tipo, meu Instagram é fechado, tem lá 7 mil seguidores, mas eu não conheço grande parte de quem tá ali. Então, assim, eu não uso meu Instagram para isso. Por quê? Porque eu acho que o meu cliente, a advocacia que eu vendo, essa é a minha visão, não é conquistada através disso. É conquistada, por exemplo, igual veio saiu uma notícia que me vinculou a um fato.
Mas não sou eu ali vendendo isso como se... Sem um lastro. Por quê? Porque eu não posso juntar uma sentença ali. Entendeu? É complicado. Mas o que tu assim, acha, por exemplo? Tem bastante advogado que tá metendo bala aí. Tem um que eu lembro da área. Puta, tem muitos seguidores, sempre... É que eu não sou da área, eu não manjo muito. Mas o cara, pô, avião e todas essas coisas, tem um monte de coisa. Ostentação. Como que tu vê isso aí? Você não acha que... Beleza, eu acho, de repente, para captação de cliente, não seja um canal direto para você. Mas tu não acha que se você tivesse o perfil aberto hoje, com uns 20 mil seguidores ali e tudo mais, e você mostrasse o teu dia a dia ali conversando com a galera da agência, o negócio, de repente não pintaria umas outras oportunidades aí no mercado? Mais um conteúdo de posicionamento. De posicionamento. Conteúdo, aquelas bolas colocadas. Eu acho que... Tô tentando vender aqui. Não, eu não discordo. Eu não acho que não. Eu não acho que não. Mas assim, se eu pegar hoje a minha carteira de clientes recorrentes que me pagam todo mês, que tem um contrato fixo comigo, a minha relação com eles é de muita confiança e proximidade, entendeu? Então é muito bespoke mesmo. Assim, Tu vende uma descrição também. Também. Tá. Acho que esse é um valor que ele entrega. Sim, também. Eu falo, eu vendo segurança e tempo. Então, assim, só que o meu vínculo... Olha, desde que eu, vamos assim, de uns 3, 4 anos para cá, todos os meus clientes, eu perdi, vamos chamar assim, dos clientes recorrentes, 2 clientes. Um porque a gente realmente se desentendeu e não virou mais. Total. E o outro porque foi feita uma venda parcial por um fundo maior e uma das condições do fundo era que o advogado... Perfeito. Então, esse aí foi, vamos colocar assim, amigável, faz parte do outro. O outro, eu já não queria mais ter esse cliente. Sim. Então, rescindimos e acabou. Boa. Por quê? Porque a relação é muito próxima. E isso é o bom. Por quê? Porque cria uma barreira de entrada muito grande. As pessoas, assim, a gente nunca pode afirmar. O teu relacionamento blinda a conversa, né? É tipo isso. Pode chegar outro advogado para falar. Primeiro que não é fácil acessar essas pessoas. Sim. Você acha que é mandar um direct no Instagram dela? Cara, não é. Não é. Primeiro que ela não vai ver, mas mesmo que ela veja, não é ela que toma essa decisão por ela. Perfeito. Você tem que saber quem. Isso você vai descobrindo com o tempo. Então, assim, você cria uma relação tão de confiança, de tão relacionamento, que para você perder um cliente, no meu caso, eu tenho que fazer uma besteira muito grande. Ou, claro, enfim, a gente nunca sabe. Mas se seguir uma linha reta, dificilmente você perde. Porque, poxa, como eu falei, alguns clientes eu vou dar multa de trânsito ao contrato de 10 milhões de reais para revisar. Então, tipo assim, por que o cara vai procurar? Aí ele tem uma situação... por exemplo, meu maior cliente desse mercado teve uma situação envolvendo direito tributário. Eu não sou especialista em direito tributário, é uma matéria muito complexa, inclusive. Eu fui lá e busquei o que eu entendia de melhor. Assessorou na contratação de outro profissional. Que, no caso, foi uma professora minha que deu aula na faculdade, que para mim era uma das melhores advogadas tributaristas de Londrina. Não posso falar que é a melhor, porque também não conheço. Mas se eu tivesse um problema meu, igual eu tive desse cliente, eu levaria para ela. Sim. Levei, ela resolveu. E pronto. Como questões trabalhistas também, por exemplo, que eu não faço. Porque eu me torno... Que agora fugiu o nome dele pra mim. Mas você assistiu o Poderoso Chefão, obviamente, né? Eu sou o primo lá, adotado. O primo adotado não é? Ele é primo, ele é adotado lá. Que é o quê? Que é o conselheiro. Ele é o... Resolve o problema. Faz o tipo assim, eu preciso disso. Beleza, fala comigo que se eu não puder fazer, eu vou resolver. E, pra você ter ideia, isso abre tantas portas no seguinte, que hoje para alguns clientes eu não faço só advocacia, eu faço administração de bens. Então os caras confiam tanto em mim que eles não querem mais, por exemplo, uma imobiliária cuidando dos aluguéis dele. Eu cuido. Então eu recebo o aluguel, eu repasso o aluguel, eu falo com o inquilino, a minha equipe. Legal. Então assim, é muito difícil perder um negócio desse. Sim. A não ser que você faça uma besteira, obviamente. Né? O legal dessa história toda, Edu, é ver assim, um profissional que... Desculpa atrapalhar, só para te responder. Eu acho que dá para ganhar dinheiro com a advocacia na internet. Sim. Mas eu vejo 2 grandes mercados. Vender para outros advogados, porque o Brasil forma 1 milhão de advogados por ano. Porque se tu pegasse teu conhecimento que você tem até agora, embalasse isso aí e vendesse, tem mercado. Mas sabe que eu falei isso hoje com o pessoal no almoço? Que eu falei para ela, essa semana você acredita que eu não fiz nada de advogado? Eu só fiz negócio. Exatamente. Só leva pra cá, puxa pra cá. E, cara, isso você não consegue ensinar, cara. Sim, isso é mais difícil. Tipo assim, isso e é isso que eu gosto de fazer, entendeu? Mas eu acho que esse é o ponto, Edu. É você acessar o mercado digital, acessar o ecossistema digital
com a forma mais tradicional de se fazer negócio no mundo, né, cara? Que é se relacionar com pessoas, Exato, é ganhar confiança. Cara, tudo é relacionamento, cara. Tudo é relacionamento. O exemplo que eu contei, como que eu tô onde eu tô hoje? Por causa de relacionamento. E se você se relaciona bem no offline, a chance de você se relacionar bem no online é muito grande. Muito grande. Porque o alcance aumenta muito, né? Você tira a barreira geográfica. Então, só para cumprir, eu acho que advogado vende para advogado. Tá, é um puta mercado, porque tem muito advogado recém-formado. E o advogado também é um perfil de profissional comprador de cursos também, né? Eu compro cursos. Legal. Eu posso falar que esse ano eu comprei 2 cursos de contratos, Legal. tanto para mim quanto para minha equipe assistir. E no ano passado eu comprei um curso sobre direito societário mais complexo, assim, fusões, aquisições, recuperação judicial, temas mais cabeludos, assim. Certo. Comprei. Isso legal. Em um ano, vamos colocar no intervalo de um ano, eu comprei 3 cursos. Perfeito. Tanto para mim quanto para minha equipe. Então, sim, é um mercado que consome mesmo. Massa. Desde curso para passar na OAB, até cursos para como se portar na carreira, cursos nichados por áreas. E um outro ponto também, que daí você pode vender tanto para advogado quanto para pessoas, que são questões de ações de massa. Sim. Então, uma matéria... Então, vamos pegar assim, um exemplo simples. Busca e apreensão de veículos. Revisional da FGTS. É que agora, com o julgamento do STF, isso vai ficar um pouco complexo. Mas se não tivesse tido, era uma tese que seria muito boa de prospectar. Porque todo mundo que tem FGTS teria direito a fazer a... Tá. Beleza. Isso você vai conseguir, com certeza, vender para outros advogados ou captar clientes. Porque o quê? Porque o cliente ali... não tem barreira de entrada, não é igual minha relação que o cara abre a vida dele para mim. Ele vai ter que mandar o extrato da FGTS, você vai fazer uma proposta de honorários, vai assinar um contratinho online e tocou. Ação de massa. Ela é menos relacional, perfeito. 1.000, 2.000, 3.000 ações dessa ajuizada, daqui 4, 5 anos, você tá de boa. Tá de boa. Mas só que para fazer isso, você tem que ter uma estrutura interna gigantesca. Total. Pra você tocar 1.000 processos, vou falar assim, 1.000 processos no Paraná. Porque o sistema do Paraná é bom. Top. Pensa que cada estado do Brasil tem um sistema diferente. Nossa. Muitas vezes eles têm o mesmo sistema, mas configurados de forma diferente. Putz. Então, por exemplo, Paraná é Projude, São Paulo é ESAGE, Santa Catarina é ESAGE. Só que é diferente, São Paulo. Aí você pega o Rio Grande do Sul, tem 3 sistemas. Você pega o Instituto Federal, mais um sistema. O Instituto do Trabalho, outro sistema. Então vamos pensar 1.000 só no Paraná. Cara, você precisa tranquilamente ter uma equipe de 10 advogados. Caraca. Para tocar 1.000 processos simultaneamente. Caramba. Tem que ter um time de operação muito Então, robusto. tipo assim, isso demanda muita grana. Então, aí vai a minha, vamos colocar assim, pé atrás com advogado, que vende coisa na internet. Mas não só advogado, porque eu acho que vocês devem ver isso em tudo. Vender sonho. O cara fala, não, você vai ficar milionário vendendo busca e apreensão. Só que ele não fala que para você... Beleza, você acertou a veia do tráfego, chegou 100 pessoas mandando mensagem no seu WhatsApp com problema de busca e apreensão. Cara, como que você atende 100 pessoas? Como que você monta 100 processos? Distribui 100 processos? E vamos pensar, 100 pessoas em 10 estados diferentes do Brasil. Sim. Você distribui 10 processos em 10... Cara, sozinho, o cara não faz isso. Perfeito. Não faz. Perfeito. Então, esse é o meu... Que eu tenho um pouco disso, sabe? De, porra, o cara fala que você vai ficar rico, mas não fala o trabalho que é ficar rico, né? Beleza. Se fosse, eu tenho meu amigo mais rico, ele fala, Eduardo, o problema não é ficar rico, é se manter rico. Exato. Ficar rico, todo mundo vai ficar um dia. Só que Porra, você tem que... aí eu gostei. Aí só que você tem que continuar no já pico. Tá maneiro, então, já. você atingir o pico, Porra. você vai embora. O problema é você ficar rico e depois cair. Nossa. É se manter rico, não é ficar rico. Eu vi do meu amigo mais rico falando isso. Depois que você experimenta o negócio, você voltar, é complicado. É difícil descer, hein? É difícil descer. É difícil fazer o downgrade. Eu não sei ainda, mas deve ser. Eu também não sei. Segundo o meu amigo, ele não, pelo visto ele não caiu, né? Então ele pode afirmar que tá sendo difícil, mas tá lá, né? Edu, assim, cara, é massa ver teu trabalho, assim, é massa ver o jeito que você se posiciona. Acho que é uma lição que fica para qualquer área profissional, né? Cara, o profissional liberal hoje, ele tem que dominar muito bem o networking e tem que dominar muito bem o digital, né? É legal ouvir de você que você está acessando o digital dominando muito bem o networking, tá? Mas eu acho que se você estivesse no digital, ia dar. Mas eu acho que se você tivesse esse perfil aberto. É foda. Puta, ia ser massa, hein, cara? Vou falar um negócio pra vocês, ó, entre nós, assim. Eu Só entre gosto nós da todos, minha né? vida, tipo, privada, entendeu? Sim. Tipo, eu curto usar o meu Instagram para as minhas coisas. Pra lazer. Eu mostro meu trabalho lá, mostro, mas mais, pô, por ser o meu trabalho. Mas, tipo assim,
já tem os melhores amigos, né? Porque daí as coisas... Final de semana você posta os melhores amigos, né? Porque tem o cliente... cara tem a conta fechada e ele tem os melhores Lógico, amigos. tem Você cliente imagina- no meu você Instagram. imagina. Tipo, eu tenho cliente, tem que certas coisas que o cliente tem que ver, né? Nós somos gente, né? Genial, Edu, genial. Edu, caminhando para a reta final aí, cara, só para a gente fazer um fechamento. Cara, o que é a maior lição assim, que você consegue trazer com essa visão jurídica, com essa visão mais de blindar mesmo os negócios, blindar as profissões? O que você falaria para a galera que está saindo do offline e indo para o digital aí para a gente amarrar toda essa conversa? Eu acho que assim, bem simples, não economize. Você gasta X para fazer uma plataforma, você gasta X para contratar um filmmaker, um cameraman, contratar uma agência, Cara, você paga contador todo mês, paga o advogado. Isso tem que estar na lista, né, cara? Eu acho que a grande lição que eu tiro aqui da conversa... É mais um custo. É que assim, é um investimento que o cara tá fazendo, que a gente faz, né? E a gente, desde o começo da Azul, que investe, Tem que investir. nessa área, é assim... Não adianta, bicho. Não adianta você abrir o YouTube ali, achar que você vai ver 2 vídeos, que você vai participar do Mastermind não sei o que lá e aquilo ali vai te ajudar, porque pegar dica aqui, pegar um post gratuito ali, tô fazendo certo, aí pega um modelo de contrato. Cara, você quer ver um post, qualquer post que bomba dentro de comunidade mais digital, é quando alguém fala assim, alguém tem um modelo de contrato de não sei o que lá. Cara, ali você pode abrir que vai ter a comunidade inteira mandando um e-mail para a pessoa mandar o negócio. Então, pô, não economiza, investe nessa parte, porque não dá para fazer sozinho, cara. Eu acho que para quem não é da área, igual nós aqui, você vai tentar fazer um negócio sozinho, usando remendo de um contrato de não sei o que, aí você muda um negocinho, aí você coloca, é complicado. E tipo assim, eu digo por mim, né? A gente tem lá, digamos assim, a gente não trabalha com tabela, mas a gente tem um ticket mínimo no escritório para trabalhar com os clientes. Mas assim... Quando a gente vê que é uma pessoa que, por exemplo, ela não tem mesmo como pagar o preço do escritório, mas ela tem potencial, você vê que ela... Foi os exemplos que eu contei, eu falei, cara, me dá então aqui um salário mínimo de entrada e o resto me paga... Quando que é o lançamento? Daqui 6 meses? Daqui 6 meses. Porque eu quero estar com você. Porque eu quero aumentar a minha base de clientes. E o grande mas eu também não posso trabalhar de graça. Sim. E o grande lance não é só o lançamento, né? Mas se o cara vai começar um uma exemplo startup, do qualquer lançamento. coisa que ele vai fazer no digital tem a chance de escalar mais rápido do que o offline. Ponto. Exato. Né? E se isso vai escalar num tempo mais rápido que o offline, isso também vai dar problema mais rápido que o offline. Então, Os cara, problemas vão acontecer. E posso te falar um problema, cara, que às vezes a galera não tá mapeado e que é um BO. Por exemplo, você tá ali exposto na internet, você tá fazendo o seu trabalho, você tá fazendo as coisas igual a gente tá fazendo. Cara, se você não tem um relacionamento com o Edu, com um advogado dessa área, as coisas, o pepino acontece rápido. Tu perde uma conta, tu perde um negócio. Aí é nessa hora que tu vai buscar alguém, você vai pedir uma indicação, aí você vai sentar com a pessoa, aí você vai conhecer a pessoa e você vai pegar esse profissional para apresentar pro problema nessa hora. Pô, se você tiver O relacionamento... cara precisa de um liminar, por exemplo. Porque algumas coisas têm que ser rápido, você precisa agilizar isso aí, Exato. então você precisa ter esse relacionamento no dia a dia, porque o digital exige uma velocidade, um negócio. Aí, pô, nessa hora que você vai conhecer alguém, se você já tem alguém que você pega o WhatsApp, bicho, embaçou Às aqui e vezes, agora, cara. Exato. Exatamente. Eu acho Ou que perde um negócio, certo? Você tá ali conversando no negócio, tal, puta, pintou uma oportunidade aqui, mano, vamos lá, putz, tem um advogado, cara, dá uma olhada nisso aqui, você acha que é uma boa, papapá, já agiliza e sai na frente. Aí nessa hora o cara vai pegar, vai... cara. Às vezes vai cair na pessoa errada, vai Isso trazer alguém que acontece. tá mais perto. mais perto, ou assim, acontece de colegas me procurarem. Pô, muito legal quando acontece isso. Um colega foi procurado por um amigo, e aí ele fala, ó, eu não sei, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. E me indica. Então isso acontece, porque isso eu acho que é o discernimento do profissional. Sim. Advogado, cara, é uma raça complexa. Olha, a gente, eu brinco assim, no primeiro escritório que eu trabalhei, a gente advogou muito para o hospital. Todo processo médico tem perícia, para ver se o médico errou. Cara, para você pegar uma perícia de um médico falando que o outro médico errou, Ninguém vai falar. não, até fala, mas assim, o cara tinha que operar o braço direito, operou o braço esquerdo. Se ele fez uma besteira, ele fala assim, ó, a literatura prescreve 7 formas de você operar o braço. E a que ele fez talvez não seja a mais indicada. mais top, mas é uma técnica.
Agora, você quer ver advogado querer pegar processo de outro advogado. Mas, cara... Nossa, eu tô com uma situação. Um cliente, já temos 3 anos junto. Aí, no passado deu uns estresses, normal, né? Mas o trabalho é bem feito, eu gosto deles, ele gosta, mas deu um estresse. Aí, a gente foi renovar o contrato, o cliente falou assim, vou mandar o contrato, vou contratar um advogado para avisar o seu contrato de honorários. Nossa. Eu falei assim, ó, eu corto o meu dedo se ela não vier cheio de trelelé no meu contrato. Falei para o meu cliente isso. Mas não deu outra. Meu contrato de honorários, Caio Ferreira e Pereira de Pau. O contrato de honorários tem 2 páginas. Porque é o seguinte, tanto que você me paga os mensais. Eu não tenho multa, não tem prazo, eu só coloco lá o reajuste e uma cláusula dizendo que sim, se o trabalho aumentar muito de volume, a gente renegocia. Porque, meu irmão, a minha relação com você é de confiança. Se você não confia em mim, não tem contrato que segure a gente, cara. Eu não quero você se você não confia em mim. Sim. Se eu não confio no meu trabalho, como eu vou trabalhar? Tá tudo Então, eu trabalho assim. Não tem como. Passa a régua. Aí, beleza. Passou o contrato. Cara, a advogada que pegou o contrato, uma mulher, nada a ver, né? Mas era uma advogada. Ela, cara, pintou meu contrato de vermelho. Aí eu fiz a primeira revisão, eu tava num espírito bom. Falei assim, tudo bem, deixa isso aqui. Aí eu parei, não terminei no dia a primeira revisão. Aí no outro dia eu acho que eu tava meio... Falei, quer saber? Não concordo com isso. Meu, rebati todos os argumentos. Faz 2 semanas já que eu devolvi o contrato, até hoje não voltou. Não resolveu. Tipo, a pessoa quis dizer como que eu tinha que prestar o meu serviço. Como que era o objeto do meu contrato. Falei, tá de brincadeira, né? Advogado é foda. Genial. Deve ser fácil, não. Edu, Irmão, valeu. bom demais. Pô, eu que agradeço. Bom Espero demais. que tenha dado uma luz aí, ou não, né? Talvez. Eu acho que, Ou cara... deixou... Não, cara, eu acho que o grande lance aqui é deixar o cara preocupado. Não, eu acho que se Cara, tivesse o barato resolvido... sai caro, sempre. Edu, deixa se a preocupado. gente tivesse resolvido o problema da galera nesse exato momento, cara, tinha uma coisa errada. Porque a parte jurídica é uma das partes mais... Meu, acho que a parte jurídica e contábil de qualquer negócio, de qualquer empresa, não importa o tamanho, é a parte que, cara, não é em uma hora que a gente vai resolver. Aqui é só pra gente colocar a luz em cima de pontos principais e fazer a galera chamar você, chamar a gente pra trocar ideia. Olha o que você falou, que coisa interessante. Só pra gente concluir. Contabilidade e jurídico. Mas a contabilidade, os contadores me perdoem, mas é uma realidade. Contabilidade para empresa pequena é simples nacional e ponto. Acabou. Não tem outro negócio. Não tem. Se você não tem faturamento, é simples. Às vezes até uma mês bobear. Mas o cara, ele paga o contador todo mês, que seja quinhentão, ele paga. Agora, para fazer um negócio que, pelo amor de Deus, não é desmerecer, mas assim, é isso, não tem como fugir do simples nacional. Agora, uma relação contratual pode ser uma SPE, pode ser um acordo de... São várias nuances. Eu não consigo pegar e falar assim, opa, é a caixinha aqui, essa aqui. Não, mas ele não quer pagar. Verdade. E é isso. E aí eu gosto de polêmica. Isso aí vai dar polêmica. Agora a gente traz um contador, vai falar que o advogado... Mas o contador ainda pega espaço de advogado, contrato social, tinha que ser advogado pra fazer. Não sei aonde no mundo, no Brasil, isso se perdeu na mão do contador, viu? É isso. Edu, obrigado mais uma vez. Obrigadão, Eu cara. que Foi agradeço, massa pra gente. caramba. Quem quiser pedir solicitação para seguir o Edu, qual arroba que é? Tem que ter solicitação. Eduardo Jabur, @Eduardo Jabur. Boa. Galera, Matheus, tamo junto, mais uma. Tamo junto. Teu arroba, Matheus. Rabelo Matheus, Rabelo com 2 L's. E o meu é Lucas Marcato _. Segue lá, vamos consumir conteúdo e até a próxima. Valeu. Galera, valeu, pessoal, Edu. obrigado. Obrigado.